Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Você ama a Deus, amém? Amém. E eu amo a Deus. E é esse amor que é o combustível para nós continuarmos. Porque Satanás tem trabalhado acirradamente e Satanás tem investido de inúmeras maneiras para que você fique cansado, desmotivado, desapercebido. Mas o amor que nós recebemos e que nós temos por Deus é o combustível que nos faz acreditar e amanhã levantarmos da nossa cama, iniciarmos os nossos dias e fazermos valer essa palavra que a nós tem sido ministrada. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das... Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Fé. Fé em Deus. Crer em Deus, confiar nele, acreditar nele. Estar sempre dedicando a vida a Ele. Lutar previamente pela nossa fé, para que possamos ter uma fé viva, para que possamos ter uma fé saudável, uma fé abençoada. Quero que você vá comigo em Juízes capítulo 6. Eu quero falar de um homem de fé, chamado Gideão. Juízes capítulo 6. Um homem de fé chamado Gideão. O tema da mensagem é uma bênção chamada providência. Falando nisso, vamos ver no dicionário a palavra providência. Marquei para ficar mais fácil. Vamos lá. Providência. A suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Isso é um dicionário secular. Sabedoria, os atos, a atividade de Deus. Não tem como você separar a providência de Deus. Só pode existir providência onde está Deus. Deus é o nosso provedor. Ele providencia situações para nós. Israel era um povo problemático. É um povo que dava trabalho, vamos dizer assim, uma igreja trabalhosa. Era como Corinto para Paulo. Era um povo problemático. E Israel recebe da parte de Deus grandes condições de servir. Porque uma coisa é você ouvir de alguém: eu não pude, por não ter recurso, por não ter investimento. Outra coisa é você ouvir de uma pessoa: eu não quis. E Israel recebe da parte de Deus todo investimento, toda necessidade, o fez uma nação, com política, com tudo. Perfeito. A sua vida é perfeita para que você obedeça a Deus. Deus tem trabalhado para isso. Diga glória a Deus. Diga: minha vida é perfeita. Sua vida é perfeita para que você sirva a Deus. Para que você seja desta igreja o melhor servo que Deus tem. A sua vida é perfeita para isso. Deus tem te cercado de meios, de maneiras, de bênçãos imerecidas, que você não merecia. O que você merecia era uma classificação 0. Mas Deus olha para você e diz assim: eu vou dar condições a ele, porque não é por merecimento, mas é por providência. E eu vou dar a ele condições dele me amar. Vou ensiná-lo o perdão, vou perdoá-lo. Eu perdoando ele de seus pecados, ele vai me amar. Eu vou dar providência para que ele seja fiel. Eu vou mostrar para ele a minha fidelidade todos os dias. Vou mostrar para ele os sinais da minha fidelidade, para que ele seja fiel. Eu vou ensiná-lo a amar o seu próximo, a perdoar o seu próximo. Eu vou cobrir as suas faltas. Eu vou estar com ele mesmo em sua miséria humana. Então, ele vai conseguir amar o seu próximo. Ele vai conseguir ministrar para o seu próximo misericórdia.
Eu vou ensiná-lo a fidelidade para comigo, para com seu próximo, sendo fiel para ele. Eu vou ensiná-lo a perseverar, porque ele vê que eu não desisto dele. Enfim, a providência de Deus, que é a manifestação do Senhor em todo canto, seja ela tida por ti como pequena ou absoluta, ela está aí na minha vida e na sua vida. Deus se manifestando em sua sabedoria para nos alcançar de amor, de graça, de misericórdia, de providência, de tudo. Para que nós tenhamos condições. Para que sejamos fiéis, amados, amáveis, firmes, para que passemos, para que sejamos fortes. A Bíblia diz assim, que Deus também deu a Israel condições. Só que Israel não gostava muito de mandamento. Será que tem crente que não gosta muito de mandamento? Israel não gostava muito de mandamento. Israel sabia que existia o mandamento, mas optava por aquilo que ele queria, assim como alguns dos cristãos da nossa atualidade. Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos, depois do juizado de Débora, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os olhos de Deus passam por toda a terra para se fazer presente com aquele cujo coração, para se fazer forte, aquele cujo coração é perfeito para com ele. Deus estava falando de devoção, de fé, de acreditar. E a Bíblia diz assim que Israel fez coisas que feriram os olhos do Senhor. Quando Deus olha para mim e para você, Deus vê tudo. Isso nos faz sossegar. Porque quando Ele vê algo dentro de mim e de você, que ainda não é pecado, Deus traz a sua providência e Ele nos avisa. E Ele coloca uma mensagem adiante de nós, e Ele nos fala pela sua palavra, e Ele nos dá sinais, dizendo, olha, existe algo dentro de você agora, e é isso, 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 que amanhã será a sua cova, o seu tropeço, o seu laço. E a Bíblia diz que os olhos de Deus ficaram feridos por aquilo que ele via. E a Bíblia diz que, como consequência, o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Por 7 anos, eles estavam sendo oprimidos. Os midianitas, os midianitas do leste, eram um povo sem liderança, um povo totalmente indisciplinado. E o povo indisciplinado subjugando Israel. E pasmar, não é? Você vê às vezes situações que não deveriam mais suplantam a vida de alguns crentes. E a Bíblia diz assim que Israel foi empobrecendo. 1º ano, 2º ano, 3º, 4º, 5º, 6º. No 7º ano, eles estavam muito pobres. Porque a mão do inimigo prevalecia. Durante 7 anos, o que é que eles faziam? Perdiam. Você pode estar num estado de perca e não está se dando conta disso. Durante 7 anos, Israel estava perdendo. E não fazia o que tinha que fazer. O que tinha que fazer? Clamar, arrepender. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é culpa. Arrependimento não é uma constatação. É verdade. Não, nada disso. Arrependimento é o poder do Espírito Santo convencendo você sobre feridas no coração de Deus. E você fica compungido, entristecido. Não tem nada a ver com consequência. Não tem nada a ver com eu vou sofrer. Eu vou arrepender porque eu vou sofrer. Vou arrepender porque a lei... Não, nada disso. Isso é para mercenário. Crente que arrepende, primeira coisa que pensa, eu entristeci quem eu amo. E eu não posso. Esse é o arrependimento. O arrependimento é aquilo que te constrange e que te faz dizer assim, ele não tem se agradado do que ele tem visto. Então eu preciso me consertar. Só que Israel não estava arrependido, Israel não estava aguentando a barra. Existe uma diferença muito grande. Por que Israel sempre dava trabalho para Deus? Porque a atitude de Israel era derivada de um cansaço, de esgotamento. Existem cristãos que eles só tomam atitude quando eles não estão aguentando a barra.
Aí então eles oram, eles choram, eles clamam e se convertem. Mas a conversão não é verdadeira. Hã? Qual é a conversão verdadeira? Não é essa. Hã? Primeiro ano, segundo ano, arrependeram por estar ferindo a Deus, arrependeram quando estavam na idolatria? Não, arrependeram quando o inimigo levantou-se? Não, arrependeram quando o inimigo se levantou? Não, só arrependeram quando não aguentava mais. Deixa para lá. Hã? É fiel quando está atolado no problema. É fervoroso quando está quase perdendo tudo. Deixa para lá. Isso não funciona. Israel era assim. Israel trabalhava assim. Israel produzia frutos quando a coisa estava feia para o lado dele. Estava bravo o negócio, eles não estavam aguentando mais, então eles clamavam a Deus. Mas não tinha nada a ver com convencimento espiritual, amadurecimento espiritual, cristianismo, conversão. Assim como algumas pessoas hoje. E elas não conseguem buscar a Deus por uma conscientização espiritual. Eu preciso buscar a Deus porque eu preciso de Deus. Eu não vivo sem Ele. Ele é o amor da minha vida, é o salvador da minha alma. Não. Ele só reconhece que precisa buscar a Deus quando mexe no bolso, quando mexe no corpinho, quando a saúde ataca ou quando alguma coisa. Eu preciso de Deus. E aí você vê essas pessoas, elas são bi, tri e polipolar. Elas não são confiáveis. São pessoas que elas não têm uma comunhão com Deus. São pessoas que não conseguem desenvolver um afeto para com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor. São pessoas que os seus relacionamentos com Deus se baseiam naquilo que elas precisam. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 6, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, depois de 7 anos. Não foi o primeiro, não foi o segundo. Eu queria te dar um conselho. Deus fica de olho assim, ó. E Ele fica observando. Inicialmente, nessa mensagem, eu queria que você analisasse assim. Você só funciona quando a coisa fica brava do teu lado? Quando a coisa está, tipo, mais ou menos, sabe? Dá para levar, empurrar com a barriga. Você vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Aí quando a coisa fica ruim, ou seja, vem a lei consequencial. Aí você acorda. Meu Deus, eu preciso. Quando eles começaram a empobrecer muito, aí eles disseram assim, bom, não tem outro jeito, tem que buscar Deus, tem que clamar. Aí eles fizeram o que deveriam ter feito antes dos midianitas. Os midianitas foi só uma consequência. Os midianitas foi uma providência. Inimigo, providência. Enfermidade, providência. Problema, providência. Para quê, pastora? Para você acordar. Vai indo. Aleluia por esse problema. Ele me despertou, me acordou, me mostrou que eu estava indo para o inferno. Que eu estava igual a igreja de Laodiceia, fria, desgraçada, miserável, cega, nua. E eu estava dando ânsia no meu Senhor. Ele estava me vomitando da boca para fora. Problemas são providências de Deus. Uma maneira que Deus usa, não estou dizendo todos os problemas, estou falando do texto aqui, que Deus usa para que Israel sofresse e acordasse. Sofrimento que iria despertar a providência aflitiva para despertar Israel e fazê-los dizer, estamos errados, só Deus pode nos ajudar. E funcionou. Funcionou. Momentaneamente funcionou.
A Bíblia diz assim no versículo 7. E sucedeu que clamando os filhos de Israel, e a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, não foi por causa que eles eram idólatras. Ai, que coisa interessante. É interessante ou não é? Leia aí de novo se não é interessante. Eles clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Senhor, estou aqui porque eu não estou aguentando meu problema, não estou aguentando meu casamento, eu não estou aguentando, o que mais? Essa doença, não estou aguentando essa situação financeira. Clamando a Deus por causa do problema. Olha a diferença. Senhor, eu estou aqui porque eu não estou aguentando mais meu desequilíbrio, não estou aguentando mais minha soberba, não estou aguentando mais minha arrogância. Esse eu que não morre nunca, que fica prometendo morrer e não morre. Esse UTI que não desliga esses aparelhos logo. Desse eu que não me abandona, que não larga a minha vida. A diferença de olhar, eles tinham que orar não por causa dos midianitas. Eles tinham que orar para que Deus trocasse o coração deles e eles se convertessem. Porque Midianita, daqui a pouco seriam os filisteus, daqui a pouco quantos? Em Juízes, quantos? Quantos inimigos? O problema não era midianita, o problema não era malequita, o problema não era ninguém, o problema era o coração de Israel. O problema não é o seu problema, o problema é o seu coração, que gera o problema. É isso que nós precisamos entender, começarmos a fazer orações que sejam distintas, separadas, e colocarmos diante de Deus. Deus, olha para mim. Deus, vasculhe a minha vida. Deus, eu preciso confessar. Deus, a minha vida espiritual não está bem. Deus. Não, a hora que vir o problema, você vai orar por causa do problema? Não. Errado. Ora por causa dos midianitas, versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu vos fiz subir do Egito, tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, os expulsei de diante de vós. A vós dei a sua terra, e eu vos disse, mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O problema de vocês não tem nada a ver com os midianitas. O problema de vocês está em desobedecer o meu mandamento. O que é que o profeta estava dizendo para Israel? O problema de vocês não é midianita, não é cananeu, não é filisteu, não é malequita. O problema de vocês é não atentar para o mandamento. Esse é o problema de vocês. E eu dou uma providência para vocês. Qual é a providência? Mandamento. Obedece o mandamento e não há força inimiga que consiga oprimir vocês. Olha o que eu fiz por vocês. Os tirei do Egito, os fiz vencedores, tirei os inimigos da terra, dei a terra para vocês possuírem. Mas o problema de vocês, acorda, não é problema, não é situação financeira, não é conjugal. O problema de vocês é o coração de vocês. Vocês ignoram o mandamento e quer que o inimigo os ignore. Não, os inimigos vão entrar matando, assolando. Era isso que Israel precisava entender. É isso que a igreja precisa entender. Suas orações intermináveis, e um problema, e outra semana outro problema, e outro mês outro problema, e outro problema, outro problema. O problema chave, a razão da sistemática, o coração. Essa é a razão de tudo. Bom, diga: misericórdia, uma providência necessária. Irmãos, Deus é... Olha para o teu irmão e vê como é que Deus é bom. Ele não merece o que ele tem. Ele não merece o que ele tem. Não, nenhum de nós. Que resposta você tem para isso? Misericórdia. A misericórdia, o amor, o cuidado, a providência de Deus. A atitude dele, o cuidado, o zelo que ele tem em detalhes da sua vida. Seu irmão não sabe, mas ele não merece o que ele tem.
Ele não sabe, você sabe. Você olha para ele e você fala, Senhor, só o Senhor mesmo nessa vida. Porque o pouco que eu conheço eu vejo que não merece. Mas por isso que eu te amo. Porque às vezes a pessoa do lado sabe que você não merece. Mas você acha que você merece, mas você não merece. Nem eu mereço, ninguém merece. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. E existem algumas pessoas que elas começam a confundir coisas como Israel. Mas não vamos partir para isso não. Vamos continuar. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus e a providência diz, eu vou livrar esse povo. Aí o anjo do Senhor, o Filho de Deus, o anjo do Senhor desce à procura de um homem. Não, que a procura de um homem? Não é nome de filme americano, né? Deus foi ao destino certo, à pessoa certa e ao lugar correto. Ele foi a um homem que tinha uma fé sobrevivente. Ele foi a um homem, o anjo do Senhor foi visitar um homem que estava malhando trigo no lagar. Um homem que queria salvar-se. Queria fazer uma pergunta para você. Você ainda quer salvar-se? Quando você... Lembra do seu batismo? Você viu algumas pessoas sendo apresentadas, faltando um, que se batizaram? Você lembra do seu batismo? Quando você batizou, você queria ser salvo. Você ainda quer ser salvo? Essa é uma grande pergunta. Por quê? Porque o diabo não quer a sua salvação. Jesus disse que ele persiste em voltar. E piorar o estado 7 vezes mais, de uma maneira absoluta e perfeita. Agora a questão é, será que eu quero ser salvo do pecado, afastando-me da tentação e do mal? Quando eu afasto do mal, foge da aparência do mal, foge. Será que eu quero ser salvo quando eu olho para dentro de mim com um olhar bíblico, um olhar centralizado na palavra, e olho a minha vida dentro dos parâmetros, dentro daquilo que a palavra me diz, como eu estou, que jeito que eu estou e que jeito que eu tenho que ser? A questão é, eu quero ser salvo. O que Gideão manifestava que o céu encontrou? Ele era um homem que queria ser salvo. Ele era um homem que estava fazendo algo com o pouco que ele tinha. O homem que estava malhando o seu trigo, escondido dos midianitas, para a sua sobrevivência. A Bíblia diz assim no versículo 11 do capítulo 6, então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Qual é a importância que você tem? Se você hoje for estipular o seu preço, quanto você vale? Quanto você vale? Qual é o seu valor? A Bíblia diz que o nosso preço é muito alto, foi comprado por sangue, o sangue do Senhor Jesus. Esse é o valor da sua alma. Vale a pena perder a sua alma por uma vaidade, por um equívoco, por um engano, por uma crise, por uma falência, por uma característica ensoberbecida de sua pessoa? Vale a pena você minimizar o valor da sua alma por meio dessas situações? Qual é o valor da sua alma? Gideão queria salvar-se. Gideão estava fazendo algo pela sua vida. Eu queria que você dissesse 3 coisas que você tem feito pela sua vida espiritual, sobrevivência espiritual. 3 coisas. 3 coisas. Sofrer não é. Não vale. Ficar na minha, também nem na minha nem na sua, não vale.
3 coisas que você está fazendo, dizendo: eu estou fazendo isso, 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 porque isso determina o quanto eu valho, o valor da minha vida, o valor da minha eternidade. Eu estou aprendendo a ser humilde, porque os humildes Deus gosta. Então, estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ser fiel, porque vamos lá, coisas que você está fazendo. Responda para si mesmo. 3 coisas que hoje, agora, está em vigência na sua vida. 3 alvos, projetos, coisas que você está fazendo para determinar o valor que tem a sua vida. O que Gideão fazia? Malhava trigo no lagar, porque todo mundo estava com muita fome. E eles estavam perecendo. A Bíblia diz assim, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Gideão não tinha uma fé top de linha, número 100, nem 90, nem 80. Ele tinha uma fé enfraquecida, mas uma fé que se via frutos. Às vezes você quer ter uma fé excepcional, tem apenas a sua, mas desde que ela frutifique. Fé infrutífera é abdução, ideologia, não vira nada. A fé, por mais pequena que seja, ela tem fruto, ela transporta montes. Então a sua fé tem que ser frutífera. Você tem que frutificar. Eu estou com uma fé, não importa, sua fé está pequena, você tem que frutificar. Você tem que dar fruto de sobrevivência. Não estou falando para você ir para a África, para a Índia salvar ninguém. Salva-te a ti mesmo. Salva-te do engano, salva-te do embaraço, salva-te da autocomiseração, salva-te das loucuras que a cabeça cria, salva-te. Gideão estava salvando. Qual atitude hoje que você teria que é salvífica? Eu vou ter uma atitude salvífica, eu vou me livrar disso, eu vou me salvar dessa situação. O Senhor diz a ele: vai nesta tua força, não é na força humana não, é na força da fé que ele tinha. Hoje de manhã Deus falou conosco sobre isso, sobre a humanidade. Sua fé humana, sua capacidade humana não te leva a lugar nenhum a não ser longe de Deus. Quanto mais força humana, quanto mais habilidades humanas, quanto mais você ser um crente humano, mais longe de Deus você vai. E quanto mais dependente do Espírito Santo, e quanto mais entrega ao Espírito Santo, e quanto mais confiado na ação do Espírito Santo, e quanto mais quebrantado, e quanto mais esquadrinhado, mais perto de Deus você vem. E a palavra do Senhor diz assim, que o anjo disse: vai nessa tua força, homem valente, homem valoroso. Essa força que faz você entender que você está em perigo e você se salva. Você tem essa força? Essa força? Essa força que você se salva. Você está esperando um anjo, você está esperando sei lá, não sei. De que situação você tem que ser salvo? Quem sabe hoje você está numa crise existencial, uma crise espiritual. Você está numa apatia, você está num desânimo, você está numa crise de conflitos, você está numa situação que o problema está te devorando, que o problema está sendo maior que o seu racional, está sendo maior do que tudo aquilo que você sabe sobre Deus. Você tem que se salvar, meu irmão. De que maneira? Fazendo frutificar essa fé pequena, mas ativa. Ela tem que estar em ativa. Do que você tem que se salvar? A situação ela vai te envolvendo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Quando você se dá conta, você não consegue pôr a cabeça para cima. E aí? Para quem é vantajoso isso, se não para o inimigo da sua alma? Quando ele te vê atolando, quando ele te vê totalmente vencido. Quem é que gosta de uma situação tal qual quanto essa, senão Satanás, o inimigo da sua alma? O que Gideão fazia? Ele estava salvando a si mesmo.
quantas vezes você denomina que o diabo, que situações e que pessoas são os causadores dos males da sua vida, mas o maior mal que uma pessoa faz é ela para si mesma, não tendo atitudes salvíficas, não salvando-se, não preservando, não repreendendo, examinando, exortando, mudando de direção, freando, está desembrenhado numa situação maligna, freia, para, está desviado, porque tem muito crente dentro da igreja desviado, muitos, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, não tem uma vida de quebrantamento, não tem uma vida de dependência. Por que eles vêm à igreja? Não sei, não pergunta para mim, pergunta para quem você conhece que esteja nesse estado. Posso ter alguma resposta para você? Costume, hábito, medo do inferno, aparência, mais ou menos esse tipo de coisa aí. Agora, nós precisamos entender o quê? Eu preciso me salvar todos os dias. Você precisa se salvar todos os dias. E se você não tem atitudes salvíficas para contigo, não sei de onde que vai vir. A Bíblia diz assim no versículo de número 13. Gideão respondeu: ai, meu senhor. Ele não sabia se era um profeta, se era um anjo. Ai, meu senhor, está meio complicado aqui para ele. Se o Senhor é conosco, o anjo do Senhor, por que tudo isto nos sobreveio? Que é feito de, cadê tuas maravilhas, cadê tuas obras, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Engraçado isso, né? Irmãos, tem coisa assim que eu não consigo aceitar. Esse negócio de gente na igreja irresponsável. Se foi só o diabo, então, peraí um pouquinho. Então nós estamos lidando com um ser excepcional. Se foi o irmão, o parente, então peraí um pouquinho. Se foi Deus, não tinha nada a ver com Deus. Tinha a ver com a desobediência. A desobediência. Fatalismo? Vamos ver também, fatalismo. O que é uma fatalista? A doutrina do fatalismo. Fatalismo. Aqueles que acreditam na doutrina de que tudo atribui a fatalidade, ao destino, negando o livre-arbítrio e a capacidade que as pessoas têm de reagir, atitude que se abandona passivamente aos acontecimentos, destino prefixado. Será que Gideão estava dando uma de fatalista? Fazer o quê? Não tem jeito, foi Deus que quis, e Deus que planejou, e Deus, o Senhor entregou, onde estão as tuas obras? Foi Deus que quis que eu estivesse nessa frieza espiritual, foi Deus que quis que eu desse um tempo, foi Deus que quis. Você realmente acredita nisso? Não, né? Você não acredita em fatalismo? Deus pregou o seu destino, gente, você vai sofrer, você vai. Não. O que Deus escreve para mim, para você, está aqui. Essa aqui é a história da nossa vida. Vamos andar sobre ela e vai dar tudo certo. Gideão começa: onde estão as tuas obras? Onde estão as tuas maravilhas? O Senhor nos abandonou, nada disso, nada disso. Falou, porque tem boca. É isso que Gideão falou, não é? Estava enfraquecido na fé, vamos ter dó dele, né? Misericórdia, porque não está fácil a situação dele também, não está fácil, né? Fala a verdade. Providência de Deus. Ignorar? Não dá tanto valor aos seus desequilíbrios, aos meus desequilíbrios. Sabe aqueles desequilíbrios assim,
estou abandonado, Deus não me ama. Esses aí. Entende? Eu acho que Deus não quer nada com a minha vida. É esses aí. Providência de Deus. Ignorar essas confusões. Sabe, esses desabafos que às vezes nós temos. Deus tivesse levado ao pé da letra todos os seus desabafos e os meus, onde é que nós estaríamos agora? É ou não é? Mas a gente desabafa, depois a gente volta no tino. Volta no tino. Entendendo, compreendendo. Aí Deus começa a travar um diálogo com Gideão. Gideão, ó, tá, desabafou, falou. Aí o Senhor diz assim para ele assim, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse, versículo 14: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Você não estava malhando trigo? Coloque o objetivo. Você não vai malhar o trigo agora, você vai malhar a cabeça dos seus inimigos. Vai por uma coisa mais nobre, mais necessária. Você vai usar a sua força, que você estava malhando o trigo, você vai usar essa força, essa fé para sobreviver. Você vai derrotar o inimigo. Entendendo isso? É muito bom Deus me encontrar e Deus te encontrar malhando os nossos trigos nos nossos lagares. Mas o que Deus quer para nós mesmos é uma missão muito mais alta do que isso. Diga para o seu irmão, Deus quer uma missão mais alta do que aquela que você está fazendo. Gideão malhava o trigo para sobreviver. Amém, glória a Deus, aleluia. Ia ter pão para o dia seguinte. Só que Deus queria que Gideão destruísse o inimigo, que era o causador de Gideão não ter o pão. Deus muitas vezes, Ele nos vê com os nossos pequenos molhos de trigo, malhando, e naquela miséria, e naquela pobreza, e naquele manazinho diário, e naquela situação bem medíocre, bem diminuta, e o Senhor olha e diz assim, eu tenho um alvo para você, eu tenho um projeto para você. E aí você termina a semana dizendo, aleluia, glória a Deus, eu estou começando a aprender a sofrer, e eu estou muito feliz, porque eu não estou chorando compulsivamente, eu estou chorando de uma maneira melhor. Oh, glória a Deus, eu tenho aprendido a ser aflito, não, o Senhor diz assim, eu quero ensinar você a destruir quem está causando o seu problema. Deus olha para Gideão e diz assim, é muito bom te vir malhando trigo, eu vejo em você fé, eu vejo em você a minha força de sobrevivência, a minha força salvífica, mas eu quero que você vincule tudo que há em você, não para o pão, mas para o inimigo. Viver, sobreviver. Mais um dia, mais outro dia, e o problema está lá. Mais outro dia, mais outro dia. Passou a crise, oh aleluia, passou a fase. Ai, quantos meses será que eu vou ter de folga? 2, 3, 4, olha outra crise. Destrua o inimigo. O Senhor olha para Gideão e diz, muito bom malhar um pouquinho de trigo para fazer o pão. Melhor ainda é malhar a cabeça do seu inimigo, é fazer dos seus inimigos feixes e destruí-los. Aí é bom, Gideão. É o que Deus quer para mim e para você. Essas pequenas vitórias que nós temos, que são importantes, mas que elas precisam ganhar vida. Elas precisam ganhar personificação. Você precisa vencer o problema real. Você precisa vencer o inimigo real. E não apenas ser um sobrevivente. E a palavra do Senhor diz assim,
vai nessa tua força e você vai livrar. O negócio agora, Gideão, nós vamos destruir os midianitas. Nós vamos livrar Israel. Que palavra forte, poderosa. Eu te coloco agora como um libertador de Israel. Peraí, só porque eu estava malhando aquele trigo, se eu soubesse. Eu estava malhando aquele trigo no lagar, só que você é o único. Você fez o que era pouco, mas só você fez. A importância de Deus olhar para a terra e ver você fazendo o mesmo pouco com o pouco que você tem. O céu tem uma característica, que até a paciência é ativa. Até a paciência no céu é ativa. Paciência ativa, perseverança. Até a paciência tem atividade. A paciência ativa, o nome dela é perseverança. E a palavra do Senhor diz assim: você será o libertador de Israel. Até agora, Gideão, filho de Joás, agora não, agora o libertador de Israel. Pesado, não é? Você sabia que eu e você somos nascidos para sermos libertadores? Nós somos nascidos para trazer libertação. Somos nascidos para sermos libertos. O cativeiro não combina com você. O aprisionamento não cai bem na sua vida. O detimento não cai bem para você. Não posso, não consigo. Como é que um crente, ele consegue ficar bem dizendo: eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo carregar, eu não consigo, Como é que um crente pode ficar bem dizendo uma palavra com tal conotação? Não consegue. Porque nós somos nascidos para sermos livres, somos nascidos para termos atitudes salvíficas, somos nascidos para a liberdade. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 15, Gideão começa a falar sobre si mesmo. E ele disse: ai meu Senhor, agora não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com promessa, não tinha nada a ver com desabafo teológico, agora era uma coisa dele mesmo. Ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eu não tenho meios, não tenho condições. Diga: Deus não precisa de condições. Tudo que Deus precisa é que você creia nele. Que coisa difícil hoje é a fé, né, irmãos? Que coisa difícil. Os cristãos vincularam a fé com conquista, com marca de carro. A fé tem tudo a ver em confiar nele, em dedicar-se a ele, em ser santo, em perseverar, em vencer. Ele disse assim: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele começa a olhar para aquilo que ele não tinha, para aquilo que ele não possuía. Você sabe que o maior vilão do seu fracasso, é você colocar o conceito que você tem sobre si acima do que Deus quer de você. Vou traduzir. O maior vilão do seu fracasso, a maior causa do seu fracasso, é a opinião que você tem sobre você, seja ela positiva ou negativa, ser maior do que o que a palavra de Deus quer de você. Esse é o vilão de todo fracasso. Você não consegue entender e compreender. Se a palavra diz que você está mal na fita, você está mal na fita e acabou. Porque o vilão do seu fracasso é você achar que está bem porque você está prosperando, crescendo, saudável. O vilão do seu fracasso é você colocar o conceito que você tem sobre você acima daquilo que Deus diz sobre você. Seja numa conotação positiva ou negativa. Se Deus diz que você está mal espiritualmente, e você canta umas canções, e sente algum ventinho de alegria, e escuta algumas mensagens, e está tudo bem, tudo redondinho,
E você olha para a Bíblia e olha para você e diz, e Deus fala, e Deus fala. E esse vai ser o vilão do seu fracasso. Você está colocando o que você pensa sobre você acima do que Deus diz. Gideão olha e diz assim, eu sou o menor e a casa do meu pai é mais pobre. Isso não tinha nenhuma relevância naquele momento. Deus não estava escolhendo ele porque ele era rico ou porque ele era o maior, nada disso. Deus não nos escolhe por aquilo que nós temos. Deus nos escolhe por aquilo que Ele vai nos dar. Quem tem não precisa de Deus. Para quê? Quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe vasos vazios, pessoas a serem formadas, pessoas que aceitem a formação de Deus. Se você não aceita mais a mão de Deus, Davi diz algo sobre isso. Em 2 Samuel 23, ele diz assim, os filhos de Belial são como espinhos que não podem ser tocados. Nós precisamos ser receptivos às mãos de Deus. Senhor, eu estou assim, vivo dessa maneira, mas nada que a sua mão não possa dar um jeito. A mão de Deus ainda tem lugar na sua vida? Amém? Então não fique tirando conclusões precipitadas e nem coloque barreiras com suas próprias constatações. É ou não é? Se a mão de Deus tem lugar na nossa vida, para que nós vamos colocar constatações e conclusões nocivas? Mas eu não consigo, mas não dá, mas minha vida é assim mesmo, mas eu sou menor, ou então eu estou bem. Está bem por quê? Por que você está bem? Você tem ouvido Deus, obedecido Deus, amado, cumprido os mandamentos. Aí é estar bem, não é mesmo? Aí o Senhor diz assim, essa conversa, Gideão, versículo 16, o Senhor lhe diz, eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olhe para o seu irmão e diga assim, diminua o problema, e não a si mesmo. O que Deus estava fazendo? Deus estava resumindo o problema dele. Os midianitas vai ser como um só homem, tá? Você vai ficar mais tranquilo assim? Diminua o problema, e não o Deus que você serve. Diminui o problema, e não a palavra que você crê. Diminui o problema. Aprenda a diminuir seus problemas. O que Deus fez? Gideão estava maximizando os midianitas. E Deus olhou e disse assim, você irá destruí-los como se eles fossem um homem só. Eu vou diminuir o problema para você, Gideão. E você vai entender que sou eu quem estou falando contigo. Precisamos aprender a diminuir o problema e olhar para o reino. Diminuir o problema e olhar para a vontade de Deus. Quantas vezes você maximizou situações, perdeu amigos, aborreceu pessoas, falhou com gente que não devia ter falhado? Quantas vezes você maximizou situações, deixou aquela situação ganhar uma proporção nociva, destrutiva, sendo que você deveria ter olhado para a situação, diminuindo com uma ação diminuta, e engrandecendo a palavra, o reino, o governo, a autoridade, a soberania de Deus, a providência de Deus, que são os recursos de Deus, visitando a terra, visitando a nossa situação. E a palavra do Senhor diz assim, que Ele diz, você vai ferir como se fosse um só homem. Agora, Gideão, dentro de todas essas providências de Deus, primeira providência, para Gideão, a presença do Senhor visitando em suas ações salvíficas. Providência de Deus, falando com ele sobre a força que habitava dentro dele, que vinha da parte de Deus, de uma fé enfraquecida, um homem meio obscurecido diante das aflições, mas que manifestava uma reação positiva. Não importa, por mais que seja a situação negativa na sua vida, você tem que ter uma ação positiva. Você precisa ter uma atitude positiva. Se a situação for negativa e você for também, a ação sua for negativa, então, meu irmão. E a Bíblia diz assim, que ele diz assim, versículo de número 17,
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu que falas comigo. Senhor, me perdoa, mas eu tenho que ter certeza. Eu preciso ter certeza. Não julgue Gideão, não acuse Gideão. Nós estamos aqui para aprender aquilo de bom que existe nele. Existem pessoas que têm muita facilidade para crer. Ele é de uma rapidez para crer, para confiar, arrojado, destemido, valente. Não era o caso de Gideão, não. Só que a providência de Deus na vida dele em ser paciente, misericordioso. Se não fosse a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, o que seria de alguns irmãos que são mais lentos, mais vagarosos, mais difíceis de lidar com sentimentos? Mas Deus é Deus de todos. Dos fortes, dos fracos, dos que têm uma fé maior, dos que têm uma fé menor. E Ele trabalha, ensina. Senhor, eu quero te dar um presente. Mesmo nessa situação caótica de fome, eu quero assar um cabrito para uma refeição do Senhor. Então vamos analisar o seguinte: eu vou fazer uma refeição para ele. Se ele quer comer, alimentar, pode ser um profeta, um anjo que come também, mas eu preciso ver quem é e tal. Um presente, Senhor, eu quero dar um presente. Ele entra e prepara um cabrito e pães ázimos. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 20, que o anjo diz: põe a penha, os pães ázimos, e derrama o caldo, e põe o cabrito. E o anjo do Senhor, versículo 21, estende a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu. Gideão olhou e falou: pronto, estou morto. Hã? Espera aí. Esse diálogo que dura do versículo 11 até o versículo 21, é só para te matar? Espera aí. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Ah, agora eu vou morrer. Vou morrer. Agora é o fim mesmo. Viu o anjo do Senhor. Agora eu tive certeza. Existem pessoas que têm certeza já. E outros que têm uma certeza gradual. Eles são convencidos gradualmente. Providência de Deus na vida de Gideão, ao visitá-lo, ao ser paciente, ao ser misericordioso, ao esperar por ele. A maior providência de Deus manifesta nesta noite, neste capítulo. É o Deus que sabe esperar você até que você creia. Até que você se fortaleça. Até que você se aprume. Até que você o conheça. Mas para o seu próprio bem, não procrastine. Tem muita coisa para você viver. Tem muitos 300 para liderar. Tem muitos midianitas para você ver cair. Tem muitas guerras para você vencer. Não procrastine. O Deus da providência, da paciência, da misericórdia está aqui, como estava aquele dia na vida de Gideão. Travando com ele um diálogo de misericórdia, ajudando em seus questionamentos teológicos, em seus questionamentos particulares. Ali estava Deus falando com um homem confuso, de uma fé fraca, obscurecido pela situação, mas ali estava Deus. Este é o Deus que você serve, que eu sirvo. Um Deus que nos ama de tal maneira que a misericórdia dele é vista dia a dia. Quantas vezes eu e você não merecíamos um isolamento, um afastamento, uma disciplina severa de Deus. E a misericórdia dele nos cercou, e a paciência dele nos abençoou, e a compaixão dele em se humilhar e ouvir as nossas pantominas,
e ouvir as nossas babaquices. Quantas vezes? Nem uma, nem duas, nem 10. Quantas vezes ele ficou olhando para mim e para você, dizendo assim: eu espero. Eu espero. Ali Deus e Gideão, esperando aquele homem desabafar, esperando aquele homem fortalecer aquela fé primária mais existente, frágil, mas real. Real. Não são todos os dias e épocas da sua vida que a sua fé atinge a altura máxima, mas ela é real. É nele que você crê, é dele que você depende, é nele que está a sua vida firmada e fundamentada, é ele a quem você ama. Deus sabia do amor de Gideão, Deus sabia da dependência de Gideão. Ele tinha debilidades? Tinha, mas para isso existia a providência de Deus. A providência de Deus está hoje na sua vida, meu irmão, por meio da paciência, por meio da misericórdia, por meio dos atos de Deus passivos, pacientes, amigáveis para contigo. Lembra daquele dia? Lembra daquela época? Lembra daquele deslize? Lembra daquele quase? Quem? Ele. Te impediu? Ele. Te ajudou? Ele. Quem te sustentou? Ele. A resposta vai ser Ele. Ele. E vai continuar na sua vida da mesma maneira, o quanto você precisar dele. Mas o que é necessário, olhe para os mandamentos, olhe para a palavra. Deus soube separar Gideão de Israel, assim como ele sabe separar você da sua situação, você do mal, você. Ele sabe e soube e sempre saberá. E ele nos separa como estava separando. Versículo 23, o anjo do Senhor lhe disse: paz seja contigo, você não vai morrer. Você acha que esses 11 versículos travados para matar você? Não. Agora chega a hora do sacrifício. Então Gideão edificou ali um altar e chamou-lhe: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra do Abiezrita. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Eram 2 bois, um e outro, um provavelmente para ele e o outro para Israel, para os pecados de Israel. E derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Gideão, você vai lá e destrói o altar de Baal que está na casa do seu pai. Seu pai é chefe da idolatria, encabeça isso aí. E agora você vai ser um reformador. Eu te coloco para você reformar essa situação, reformar a vida espiritual de Israel. Você achou que ele já ia ser colocado diretamente no campo de batalha? Ia ser fulminado, meu irmão. Primeiro tinha que observar o mandamento e a lei, fazer expiação pelo pecado do povo. O povo tinha adulterado. E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28 o quê? Que quando há idolatria, há maldição, e os inimigos cercam e destroem, precisava haver expiação, arrependimento, perdão de pecados. Nada vai começar de novo na sua vida sem o verdadeiro arrependimento, sem a confissão, sem a reforma. Tem que ser reformado. Não adianta. Fazer vista grossa não resolve. A primeira missão de Gideão era reformar a vida espiritual de Israel, cobrir, fazer expiação pelo pecado de Israel. A maneira de você vencer o seu inimigo
é estar bem com o único que pode. Você está preocupado com o diabo? O diabo não pode arrancar um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão do quem pode, e quem é absoluto, e quem é soberano. Não adianta querer dizer, olhar para o diabo e dizer, sai, vai, não pode, e cai, e aprisiona, e maniata, não, vai com ele ali, com ele. Expiação, arrependimento, perdão, consertar a vida espiritual é o início da sua vitória em qualquer área da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Você quer vitória, meu irmão? E quem é que não quer? Nós somos nascidos do Evangelho, e como cristãos nós não aceitamos perder para o diabo. Isso é uma coisa que não desce. O verdadeiro crente, ele não aceita ser roubado, ele não aceita a sentença de morte, e ele não aceita a destruição. Ele se levanta e se posiciona. Só que o início é consertar, reformar sua vida espiritual. Deus chama Gideão e diz, você não pode ir no campo de batalha, e você não pode enfrentar o seu inimigo com essa situação espiritual mal resolvida. Você precisa fazer expiação pelo pecado, seu pecado e o pecado de Israel. Sacerdotes, onde? Uma situação, vai ele mesmo. Vai lá, Gideão, você mesmo vai oficiar isso aí. Eu quero perguntar uma coisa para você. Não adianta você ir no terreno, vou no terreno do inimigo, vou no terreno do território, não sei de onde, vou pisar na cabeça não sei de quem. Se você não consertar sua vida espiritual com Deus, você não é respeitado diante das miríades celestiais e nem diante dos espíritos malignos. Era preciso um acerto, um conserto. Deus está chamando você nessa noite para um conserto espiritual. E só você sabe o que tem que ser consertado. E o diabo está torcendo para que você não conserte. Porque ele sabe que a única brecha que ele te pega, que ele pode te vencer, é quando você resiste ao Senhor. Ele pode entrar solapando. Não escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Gideão, você tem que consertar a sua vida espiritual. Você tem que consertar a vida espiritual da sua família, derrubar o altar do seu pai. Deus está te chamando nesta noite para consertar a vida espiritual da sua família. Eu queria fazer uma pergunta para você. A vida espiritual da sua família, quem é que coordena? Como é que eu vou saber, pastor? Eu vou te dar algumas dicas. Quem é que tem aquele olho mais esperto e diz, espera aí, a gente não está orando mais, a gente não quer mais ir na igreja, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente, quem é? Quem é aquele que se humilha primeiro, que pede perdão primeiro? Quem é aquele que busca mais a Deus? Este é a coluna. Pastor, por enquanto está sem nada. Casa sem coluna cai, meu irmão. Vem a tempestade e cai. Coluna está de férias. A coluna está em crise. A coluna está passando por um esfriamento. A coluna não tem crise, ela tem que ficar ali, por isso que ela é coluna. Tem que abnegar, ela abnega, não tem importância, ela é coluna. Tem que renunciar, ela renuncia. Tem que pedir perdão, tem que alertar a família, tem que ter cautela, sabedoria, a coluna. Mas se a coluna está desequilibrada, como é que faz? A coisa fica feia. Gideão, você é eleito como coluna, base, reformador, libertador e juiz de Israel. Você faz o sacrifício.
mata os bois. Senhor, eu tenho medo. Tenho medo. O povo está na idolatria. Não posso fazer de dia, faço de noite. Não importa, mas faço. Deus não quer que você seja um José. Nem que você seja um... Vamos lá. Um Abraão. Quem mais? Não. Ele quer que você seja você, mas que você frutifique mediante o que tem recebido. Você não tem coragem para fazer de dia? Faz de noite. Não tem importância. O importante é fazer. Vai de noite foi lá, derrubou os bosques, tirou tudo, sacrificou os bois, restaurou a vida espiritual de Israel. É começar, meu irmão? Começa pela sua vida espiritual. O que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser transformado? Porque muitos de nós estamos malhando os nossos pequenos feixes de trigo em nossos lagares, e Deus nos encontra, e ali Ele nos ensina, Ele nos molda, e Ele arranca as dúvidas, e Ele fortalece a nossa fé, e Ele nos ensina. Chega de malhar pequenos feixes em lagares. Destrua o seu inimigo. Mas para destruir seu inimigo, restaure a sua vida espiritual. Arrependa-se. Peça perdão. Acerte as contas com Deus. Do que você tem que se arrepender hoje? Nada. Pastor, hoje eu não tenho que arrepender de nada, não tenho que mudar nada. Irmão, acho que você vai subir, eu vou grudar no você, quem sabe eu vou de carona. O que você tem que mudar hoje? No que você tem que se arrepender? O que sua vida tem que mudar? O que você precisa reformar? Você precisa ser um reformador do quê? Você precisa libertar quem? Você precisa fazer um altar na sua vida e arrepender-se do quê? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque o diabo, diz Pedro, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E você não quer ser tragado pelo leão, pelo diabo, e você quer ficar de pé diante de Deus. Então isso é dia após dia. Uma pessoa não cai um dia. Ele começou a cair há 1 ano, há 2 anos atrás. Quando uma pessoa cai, ela não caiu agora. A queda dela já tem sido acentuada já há algum tempo. Isso é só uma questão de dias. A questão é, quem somos nós? Nós somos Gideões. Somos pessoas que ou estamos malhando os nossos trigos nos lagares, amedrontados, com medo, mas mesmo assim chamando a atenção de Deus, fazendo com que Deus invista em nós a sua paciência, a sua providência, aprendendo a vencer inimigos e aprendendo a primeira regra da vitória sobre os inimigos. Fazer expiação, arrepender-se, pedir perdão. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você pense o que você precisa pedir perdão agora e arrepender-se. Deus te chama para ser um reformador. Quem sabe sua família está precisando de uma reforma espiritual. Quem sabe a sua família está precisando de uma reforma espiritual. Sua casa, sua vida com Deus está mal. Por onde você vai começar? Sacrifica. Existe um altar dentro do seu coração. E nesse altar o seu eu precisa estar ali. Como Paulo diz, eu estou crucificado para este mundo. Eu crucifico a minha carne. Deus olha para Gideão e vê em Gideão a esperança de Israel. Quem sabe Deus olha para você nesta noite e vê a esperança da sua família, a esperança do seu futuro, a esperança do seu casamento, a esperança
da sua vitória. E Ele olha para você, vê você em atividade, salvando-se, malhando o seu pequeno feixe de trigo no lagar da sua vida. O Senhor chega para você e quer fortalecer a sua fé. Quer fortalecer a sua vida nesta noite. Quer te ensinar a colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Não há outro meio senão restaurando a sua comunhão com Deus. No que a sua comunhão com Deus está comprometida? Eu quero que você fale com Deus agora. Deus é o Deus da providência. E Ele providenciou que você estivesse aqui. E Ele providenciou o Espírito dEle. E providenciou a palavra dEle, o amor, a graça dEle. E o perdão dEle para você nesta noite. Peça perdão de seus pecados. Arrependa-se. Não porque você está sofrendo, não. Arrependa-se. Porque simplesmente sua vida não pode ser sentenciada. Arrependa-se, porque você conhece o Deus que você tem amado. Arrependa-se, porque você não pode fazer algo que entristeça o coração de quem você tanto ama. Arrependa-se. Peça perdão ao Senhor agora. Pelas vezes que você se entregou ao cansaço, ao desânimo, à tentação, ao vício, à avareza, à luxúria, à lascívia, à cobiça, que você cedeu. Peça perdão a Deus pelas vezes que você cedeu ao seu eu, à sua carne, à sua soberba, que você permitiu que coisas como tais dominassem você. Peça perdão para o Senhor. Diga: Senhor, ensina-me a salvar a mim mesmo, a salvar a minha família. Minha família está precisando de salvação. Minha família está precisando de alguém que enxergue. Minha família está precisando de alguém que enxergue além daquilo que o olho tem visto. Minha família está precisando de alguém que ore, de alguém que levante de madrugada, que jejue. Minha família está precisando de alguém que diga verdades, que fale coisas que não têm sido ditas. E o Senhor está dizendo: essa pessoa é você. Essa pessoa é você. E se você diz: Senhor, mas eu não tenho condições, eu sou limitado, porque eu sofro com a pessoa com que eu convivo, ela é uma pessoa difícil de ouvir, difícil de se render. O Senhor disse: você não pode fazer de dia, mas faça de noite. Faça de alguma maneira, faça de algum jeito, mas faça. O Senhor te levanta nesta noite como um libertador, como um reformador da sua vida. Como aquele que recebeu da parte de Deus providência. Deus disse para Gideão: eu sou a sua providência, eu sou contigo. E os midianitas serão como um só homem. Seus problemas irão ser diminuídos quando a sua comunhão comigo for aumentada. Seus problemas irão desaparecer quando sua comunhão comigo for vista, evidente e aparecer. O Senhor te chama nesta noite para um altar. Ele te chama para comunhão, para restauração. Israel estava distante, Deus usou um homem. Quem sabe a sua família, quem sabe sua situação está distante dos projetos, dos propósitos. Deus está usando você. Deus quer fazer uma bênção na sua vida. E Ele está dizendo para você e para mim nesta noite: eu te vi.
Eu te vi malhando aquele trigo no lagar. Eu te vi fazendo tudo que você podia com aquele pouco que você tinha. E eu te recompenso, te ungindo com o meu Espírito. E o Espírito Santo se apoderou de Gideão e ele tocou a buzina. Oh, aleluia. E pelo poder do Espírito Santo, eu quero que você coloque-se de pé. Eu quero que você coloque a sua Bíblia no seu coração. Eu quero que você agradeça por essa palavra que o Senhor ministrou na sua vida. Faça dos seus lábios agora um veículo, uma fonte de agradecimento por tudo quanto Deus tem ministrado sobre a sua vida. A palavra que te salva, que te beneficia, que é providência de Deus para a sua vida. A palavra que disse para mim e para você nesta noite: eu te vi malhando aquele pequeno feixe de trigo lá no seu lagar. E eu te chamei e te formei e te ensinei a enxergar-te como um eleito, um chamado, um escolhido desde o ventre de tua mãe. Um chamado para conquistar e destruir os seus inimigos. Mas restaure a sua comunhão comigo, diz o Senhor. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Ela é a providência do Senhor na terra. Deus, quantas vezes eu e aqueles que te ouvem estivemos malhando os nossos pequenos feixes em lagares, e o Senhor nos viu, e nos atraiu, e nos chamou, e nos fez vencedores, e nos fez líderes, e nos fez reformadores, juízes. Oh Deus, o quanto somos gratos pelos teus olhos que têm visto ainda aqueles que estão sendo fiéis no pouco, malhando os seus pequenos feixes nos lagares. Nós ainda temos pequenos feixes em nossas mãos, e nós cremos, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que o Senhor nos dará vitória. O Senhor nos dará vitória. O Senhor nos fará vencedores, como formou Gideão, de um sobrevivente transformando em um vencedor. E é isso que nós profetizamos pela tua palavra nas nossas vidas, que nós seremos reformadores da nossa vida espiritual, que nós traremos a libertação, que nós edificaremos altares, seremos pessoas, ó Deus, capazes de nos arrepender pelo poder do teu Espírito, o arrependimento verdadeiro, que nada tem a ver com sofrimento, oh Deus, mas com amor. O arrependimento não tem nada a ver com sofrimento, mas com amor, porque nós te amamos, nós nos arrependemos. Eu quero que você levante a sua Bíblia para o alto. Diga assim: em nome de Jesus, essa espada afiada nas mãos do Espírito, dentro de minha alma, irá gerar um valente, um vencedor, um reformador, alguém arrependido, alguém que restaura. Porque eu declaro que a minha família nesta noite recebe um reformador, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro profeticamente essa palavra sobre a minha